Olá, pessoal. Nessa aula de hoje a gente vai falar então sobre mais algumas funções do S6, que no caso aqui a gente vai trabalhar com desestruturação, REST, spread, templates e sintaxe curta de objetos. Então, para iniciar, a gente vai criar então um objeto aqui que é o nosso const usuário, que vai ter os seguintes campos: nome, Lucas, idade, pet, endereço. O endereço vai ter a seguinte propriedade. Então, dentro do endereço eu vou ter a rua, né, e a cidade. Conquista. Então, eu tenho esse objeto, Lucas, com essas propriedades. Então, imagine que eu quisesse então atribuir algumas variáveis. Então, vamos ver essa variável aqui, que a gente vai ver aqui, console.log usuário. Se eu der usuário, ele vai me mostrar então Lucas, nome, endereço. Então, endereço, rua é, cidade, vídeo, conquista. Eu poderia melhorar essa. Eu poderia querer atribuir, por exemplo, a uma variável chamada nome, o nome do usuário. Então, eu colocaria usuário.nome. Pronto. Const. Poderia querer também criar a idade. Se eu colocar o console.log, do nome, idade, a gente olhar lá. Pronto. Ele imprimiu então o nome, Lucas, e a idade 37. Bem, mas tem um jeito mais simples de eu pegar cada um desses campos. Imagina que eu tivesse aqui, no caso eu tenho dois, mas se eu tivesse 3, 5, 4 ou mais. Então, o jeito é usar desestruturação. E como funciona a desestruturação? Na verdade, então, eu vou declarar a minha variável, vai ser parecido com isso aqui, mas vou até deixar o mesmo log. Mas ao invés de atribuir cada um de uma vez, eu vou criar uma constante, const. Dentro das chaves, eu colocar as minhas variáveis. No caso, é o nome, que eu sei que dentro do usuário, eu tenho nome e tenho idade. Então, isso vai receber de usuário. Então, aqui perceba que eu atribuí, eu sei que dentro de usuário eu tenho nome e idade. Quando eu desestruturo, ou então como se eu quisesse separar alguns campos, e nesse caso eu quero pegar de dentro de usuário apenas o nome e a idade. Se eu fizer isso, a gente percebe que vê a mesma coisa. Então, eu já atribuí as mesmas variáveis. Imagine agora que eu quero, por exemplo, pegar o nome da cidade. Bem, o nome da cidade está dentro de endereço. Então, eu teria que botar aqui endereço. E dentro de endereço, aí eu teria que pegar, então, o nome da cidade. Cidade. Então, dentro de endereço, eu quero a cidade. E aí, se eu colocar cidade, ele pegou. Então, perceba que é bastante poderoso, assim, para você atribuir as variáveis. E reduz bastante também, você faz tudo em uma linha. Eu posso usar também dentro de funções. Vou criar aqui, por exemplo, uma função chamada
getNome. O que ele recebe, então? Um usuário. E aí o console.log, passando então o usuário.nome. Bem, vou comentar esses outros códigos e a gente pode observar então que o que ele mostrou aqui, vamos ver, usuário, passa o usuário, sim, eu não chamei a função. Então, get não. E vou imprimir para esse daqui. Passando o usuário, que no caso o usuário é o nosso usuário. Então, se a gente rodar o código, pronto, ele imprimiu. Então, ele entrou dentro de usuário, porque eu estou passando esse usuário que a gente escreveu. Passei ele para o getNome, e dentro do getNome estou pegando o nome. Mas tem um jeito de fazer isso utilizando arrow function. Arrow function não, utilizando desestruturação. Então, ao invés de eu passar o objeto todo, eu passo somente, desestruturo ele, porque eu quero somente o nome. Então, eu não preciso aqui usuário.nome. Então, de todo esse usuário que eu estou passando aqui, que é um objeto, na minha função getNome, eu só vou querer apenas o nome. Então, eu desestruturo e pego somente a parte que me interessa. E nesse caso aqui, é o nome. Um outro conceito que a gente vai ver também é o conceito de REST. Na verdade, a tradução para a gente fica REST. Não confundir, porque a gente vai ver depois a função em web que tem um padrão chamado REST para a gente trabalhar com web. Mas nesse caso aqui, a gente vai trabalhar, não confundir que isso aqui é da própria linguagem. Então, é trabalhar com REST. Como funciona? Então, a gente tem o nosso usuário criado. Vou apagar tudo, a gente não vai usar isso aqui por enquanto. A gente tem o nosso usuário criado e eu quero atribuir algumas variáveis o, o, o valor de usuário. Por exemplo, eu quero aqui const, eu quero aqui. É tipo uma desestruturação, só que é um pouco diferente. Então, eu vou atribuir a minha variável nome, ele vai receber o nome, só que aqui o resto, perceba que coloca esses 3 pontinhos, que quer dizer, deixa eu terminar assim, usuário. O que isso quer dizer? Bem, eu estou passando um usuário, e desse usuário, a variável nome vai receber o nome. E o resto vai receber todo o resto do meu objeto, que no caso é idade e endereço. Então, se eu der um console.log, resto, a gente vai observar que vai vir justamente a idade e o endereço. Porque o nome já foi atribuído ao nome. E a variável resto pegou todo o resto do meu usuário. No caso, é endereço, idade. Todas as propriedades. Ela pode ser usada também com arrays. Então, essa mesma propriedade. Então, vou definir aqui um array. Array vai receber 1, 2, 3. Imagine que eu tenho um array aqui que eu vou definir algumas variáveis. Então, eu vou A vai receber então o primeiro elemento do array. Vamos colocar T. B vai receber o segundo elemento. E a variável C, 3 pontinhos, vai receber o resto do meu array. Então, se eu der um console.log na variável C, a gente vai observar que ele vai receber, então,
o valor 3 e 4, que é justamente o resto do meu array. Se tivesse 1000 elementos aqui, ele receberia, então, esses 1000 elementos. Então, eu faço tipo uma desestruturação. Só que eu atribuo uma única variável, o resto da minha função. Eu posso usar isso também como em funções e parâmetros. Por exemplo, eu tenho uma função aqui. Imagine se eu tivesse uma função soma que somará, recebe como um parâmetro, parâmetros A, B, C, D, etc. Vamos supor que tivesse, por enquanto, só isso daqui. Se fosse fazer a soma, então a soma seria return A mais B mais C mais D. Bem, são 4 parâmetros, mas se eu fizer soma, então console, log, soma, passando então 1, 2, 3, 4 os valores. Vamos ver qual é a saída. Ele vai somar 10. Bem, aqui eu passei 4 parâmetros. Agora imagine se eu estivesse passando mais. 5 ou mais. Um jeito é fazer utilizando, então, o conceito de resto. Ao invés de fazer isso, eu vou fazer aqui um soma 2, bem parecido. Só que, ao invés de receber aqui diversas variáveis A, B, C, D, E, F, até Z, eu vou colocar, então, os 3 pontos e botar uma variável parâmetros. Certo? Então, dentro dos parâmetros, ele vai receber como ele vai se transformar em um array de posicional. Já que eu tenho um array, então eu posso usar aquela nossa função lá do reduce para fazer a soma, que a gente já tinha visto antes. Então, aqui parâmetros, reduce, que vai receber, então, o total e o next. Crio minha arrow function, total mais next. Então, o que ele está fazendo? Ele vai receber diversos parâmetros e, como ele vai se transformar em um array de parâmetros, eu posso iterar sobre esse array e fazer, então, a soma parecido com esse aqui. Só que perceba, como eu vou mostrar, soma, eu vou chamar de soma 2. Soma 2. Ele vai dar o mesmo resultado. 10, 10. Mas aqui eu posso passar outros, por exemplo, outros valores. Para ele pouco vai importar. Então, eu somei isso. Mudou para 23. Então, eu posso acrescentar mais parâmetros, porque isso aqui vai se tornar um array de parâmetros que eu posso trabalhar aqui dentro. Um conceito semelhante na notação, mas o comportamento é diferente, é o REST. Então, como é que funciona o REST? O REST não, spread. O de cima é o REST, agora a gente vai trabalhar com spread. Imagine que eu tenho aqui o nosso usuário com o usuário 1. É um pouco diferente do usuário que a gente criou lá em cima. Ele vai ter nome também. Vai ter idade. E vai ter emprego. Tá. Imagine que agora que eu quero atribuir uma variável 2 com usuário 2, esse mesmo usuário. Então, eu poderia fazer isso aqui, poderia pegar o mesmo usuário 1. Eu dou um console.log. A gente vai ver que o usuário 2 é igual ao usuário 1. Então, ele é igual ao usuário 1, mesmo nome e idade. Mas imagine que eu quero essas mesmas propriedades, mas eu não quero todo... Eu quero mudar somente algumas delas, que no caso aqui eu quero mudar o nome. Então, eu posso criar o spread.
de novo. Então, eu vou passar esse usuário. Os 3 pontos vêm antes. É como se eu estivesse expandindo esse usuário. E eu quero mudar alguma coisa. Então, que coisa eu quero mudar? O nome. O nome agora vai ser João. Então, eu peguei o usuário 1, expandi ele e alterei uma propriedade que, no caso, foi o nome João. Salvei, se eu quiser olhar lá agora. Ele, então, pegou a mesma coisa, mudou o nome para João, mas a idade e a empresa, permaneceu a mesma. Então, mudou uma das propriedades do usuário 1 e manteve as outras. Então, apesar da sintaxe ser parecido com o REST, mas aqui a função é diferente. O que ele faz é diferente. Um outro conceito que a gente vai ver agora é a ideia de templates. Então, imagine que eu vou criar aqui idade. Novamente, 27. Nome. Então, criei esses dois. Opa. Nome, idade 37. Bem, no template, se eu quisesse, por exemplo, imprimir, fazer algo do tipo. Meu nome é. Quisesse colocar aqui nome. E tenho antes. E aqui eu passar a idade. Se a gente imprimir isso, não atribui. Nome has been down. Gente. Então vou apagar o que a gente fez aqui anteriormente. Não vou usar mesmo. Como já foi declarado anteriormente. Então, é isso. A gente vai ter um nome e a gente quer fazer algo do tipo. Então ele imprimiu lá. Meu nome é Lucas e tenho 37 anos. Poderia mudar aqui para João. Meu nome é João, tenho 37 anos. E eu posso, então, usar templates para fazer isso de uma forma mais elegante, como se fosse dizer. Então, só. A gente vai ter os mesmos dados. Só que perceba, eu vou mudar aqui as aspas, não vai ser essas aspas, vou usar esse sinal. E aqui, então, tudo vai se transformar em string. E eu não preciso do mais. Eu boto o dólar, entre chaves, idade. E aqui também, dólar. Não. Então, o texto é o mesmo, mas perceba como ficou mais elegante. Então, dentro do próprio texto, eu insiro alguns pontos em que eu vou inserir algumas propriedades, que no caso aqui é nome e idade. O resultado é o mesmo. Se a gente olhar lá, os dois imprimem a mesma coisa. Meu nome é João, tenho 37 anos, mas a forma como a gente faz a string é um pouco diferente. E atende novamente ao sinal que foi trocado. Finalmente, vou mostrar aqui um conceito de sintaxe curta de objeto. É uma coisa simples, não tem muito, mas é muito útil, assim.
Então, vamos supor que eu estou querendo criar um novo usuário. Então, const usuário. E ele vai receber, então, aqui o nome, idade, 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 empresa, web. Bem, ele está recebendo um nome que já foi definido aqui. João, idade, idade. Então, se eu der um console.log no usuário, ele vai pegar aquelas propriedades. O nome João, a idade 37, a empresa web. Bem, como já está definido essa constante, eu não preciso. E o nome da variável que eu estou construindo é o mesmo nome da variável já declarada, eu não preciso disso. Então, eu só precisaria colocar isso, nome e idade. Então, eu não precisaria atribuir. E agora ele vai fazer a mesma coisa, não muda nada, apenas diminuiu a forma de declarar, então, quando eu estou criando esse novo usuário. Então, é uma maneira de criar uma sintaxe mais curta, né, para declaração de objetos. Tudo isso visando diminuir a verbosidade, até simplificar também a forma como a gente visualiza esses dados. Então, basicamente é isso que a gente ia ver nessa aula. A gente viu a desestruturação, a parte de pegar o resto, a parte do spread, né, de espalhar e de pegar e mudar uma variável, a parte de templates e, finalmente, aqui a parte de sintaxe curta de objetos.